Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês um almoço que eu tive essa semana com um broker que trabalha no mercado de real estate aqui dos Estados Unidos. Nós fechamos um negócio, um contrato de que nós vínhamos trabalhando e ele me convidou para esse almoço para a gente celebrar esse contrato. E durante o almoço nós conversamos sobre situações políticas e econômicas que estão acontecendo ao redor do mundo. E ele soube da viagem que eu fiz para a China, compartilhei com ele o que eu já havia compartilhado com vocês, os vídeos anteriores. Ele também me fez alguns questionamentos do mercado imobiliário da China. E durante a nossa conversa, nós abordamos os temas, como, por exemplo, a mais recente, o candidato que foi eleito a prefeito de Nova York, todos esses impactos políticos e econômicos da medida que ele está propondo e tudo mais. E ele me fez algumas perguntas com relação à América do Sul, com relação ao Brasil. E ele me fez o seguinte questionamento: Rodrigo, quando você chegou nos Estados Unidos, o que mais chamou atenção com relação a custos? O que te impactou, que você achou que é muito caro? O que te chamou atenção? Eu falei para ele: olha, o que me chamou muito atenção foi a questão da saúde. De fato, é algo que, se você não tem um bom plano de saúde, mesmo assim, você ainda tem despesas extras, com coparticipação, coisas desse tipo. Eu passei por algumas situações durante esses anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, que eu precisei fazer alguns aportes para atendimentos, coisas assim. Mas essa foi a única questão que me chama a atenção, porque todo o restante, comparado com o Brasil, que era a minha realidade anterior, é com certeza muito mais interessante, muito mais atrativo aqui nos Estados Unidos. E ele me perguntou, mas por quê? Me dá alguns exemplos. E aí eu mostrei para ele, olha, qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos que for trabalhar no McDonald's, for trabalhar no Burger King, num emprego muito básico, vai ganhar US$ 1.500, US$ 2.000. E um salário mínimo do Brasil, que equivale a R$ 1.500, também esse é o mínimo que uma pessoa vai ganhar. E eu mostrei para ele o que você consegue fazer com esse valor. Por exemplo, com US$ 2.000 aqui nos Estados Unidos, você vai abastecer, vai encher o tanque do seu carro, você vai gastar US$ 40. No Brasil, você vai gastar R$ 300 sobre 1.500. E ele ficou muito impressionado no momento que eu falei aquilo para ele. Ele arregalou os olhos e falou: sério? Eu falei: sim. E eu trouxe mais outros exemplos do mesmo patamar, como alimentação, como moradia, como carro, como celular, tudo equivale na mesma proporção. Ou seja, aqui nos Estados Unidos você ganha um valor e você consegue fazer muito mais coisas do que comparado com o Brasil. E eu ainda brinquei com ele. Essa é uma das principais razões. Se você perguntar para 99% dos brasileiros que vêm para os Estados Unidos tirar férias, visitar, existe uma única coisa em comum em todos eles que vêm aqui para os Estados Unidos. É fazer compra em outlet ou é numa Apple Store e comprar um iPhone, por causa que é muito mais atrativo fazer essa compra aqui, mesmo com a conversão, do que fazer essa compra no Brasil. E aí ele me perguntou, mas por quê? Porque nos Estados Unidos só existe um imposto sobre o consumo, que é quando você faz a compra, você paga o imposto sobre o consumo na hora de você fazer o pagamento. No Brasil existe uma série de impostos ao longo de toda a cadeia de produção, toda a cadeia de consumo, que faz com que o produto chegue muito mais caro lá na ponta. E toda essa arrecadação de impostos, por pior que seja, ainda não retorna para a população, para o povo, na forma de segurança, infraestrutura, investimento, algo que acontece aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. A arrecadação em níveis percentuais ela é menor, mas ainda acaba sendo muito mais eficiente. Então foi isso que eu comentei com ele, e aí que eu justifiquei. Foi por essa razão que lá atrás, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer um planejamento de carreira, comecei a fazer um planejamento de desenvolvimento pessoal e profissional, para que eu pudesse vim realizar esse sonho de morar nos Estados Unidos e exercer minha carreira aqui. Que eu ainda brinquei com ele, que fazer isso nos Estados Unidos é um privilégio, poder viver e morar aqui. E se você quer entender mais como que foi essa minha trajetória, o que que eu aprendi, o que que eu precisei desenvolver e o que que eu precisei fazer para estar vivendo essa realidade aqui nos Estados Unidos hoje, clique aqui no link da descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer de poder fazer uma conversa gratuita com você e suportar durante esse processo dessa jornada. Obrigado que você que ficou e assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço, até mais.